Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 12 de setembro de 2016. Quero registrar a presença da minha ex-colega vereadora Ceci Perusso e o vereador também Flávio Sartori, popular Chapolin. Ordem do dia. Aprovação da ata da sessão anterior do 5/9/2016. Secretário fará a leitura. A ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 5 de setembro de 2016. Aos 5 dias no mês de setembro do ano 2016, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato, da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez 140, Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Adelar Lorenzetti, Sebastião da Costa Mamed, Luciano Toscan, Antônio de Oliveira, Fernando Davi, Hermes José Stormoski, Sérgio Zembruschi, Ismael Frison, Átila Alexandre Garcia Kogan, Altírio José Ferro e Gilmar Perusso. Sob a presidência do vereador Adelar Lorenzetti, foi aberta a sessão. De imediato, passou seus trabalhos na hora do dia, assim deliberados. Ata em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 158/2016 denomina a rua existente no loteamento Morada do Sol. Esse projeto estava nas 3 comissões. Parecer favorável de 5 vereadores. Secretário fará a leitura. Projeto de Lei 158/2016, de 2 de setembro de 2016, denomina a rua existente no loteamento Morada do Sol. O nome nosso, na condição do prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua C do loteamento Morada do Sol, a qual é prolongamento da rua já existente e denominada, conforme abaixo e no mapa em anexo. Letra A, Rua C, Rua Garibaldi. Artigo 2. Segundo, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, vou nominar o prefeito municipal. Projeto de lei em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 163/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Quiumento. Esse projeto estava nas 3 comissões. Parecer favorável de 5 vereadores. Secretário fará a leitura. Presidente, eu peço vista esse projeto. Como é o primeiro pedido de vista, abaixado para as comissões. Sim, do vereador Juraci vai para as... Projeto de lei número 164/2016 dispõe sobre a doação de espaço público para fins de instalação de suporte para estacionamento de bicicleta. Esse projeto estava nas 3 comissões. Parecer favorável de 5 vereadores. O secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho o presente projeto de lei que versa sobre: dispõe sobre a doação de espaço público para fins de instalação de suportes para estacionamento de bicicletas. Através do presente projeto de lei, buscamos autorização para realizarmos a adoção por parte do órgão, entidade ou empresa de nosso município de espaços públicos já definidos no projeto para a instalação de suportes para estacionamento de bicicletas.
Os adotantes deverão colocar os respectivos suportes, de acordo com as especificações contidas no projeto de lei, nos locais adotados e poderão colocar nestes suportes peças publicitárias. Nos anexos do projeto de lei estão todas as especificações dos suportes, bem como os locais a serem adotados, que são, neste primeiro momento, em número de 12. Diante do exposto, requeremos que o regime de urgência seja o presidente do projeto de lei aprovado na íntegra para que surjam esperados os efeitos legais. Gabinete do Presidente Nacional Prata, 2 de setembro de 2016. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 165/2016 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, adequando o valor orçamentário para despesas com a manutenção dos serviços terceirizados de limpeza em 3 escolas municipais. Esse projeto estava nas 3 comissões, parecer favorável de 5 vereadores, o secretário fará a leitura. Senhores vereadores, encaminho o presente projeto de lei que versa sobre autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Através do presente projeto de lei, buscamos autorização para efetuarmos a abertura de crédito suplementar, objetivando a adequação orçamentária na Secretaria Municipal de Educação, adequando o valor orçamentário para despesas com a manutenção dos serviços terceirizados de limpezas em 3 escolas municipais. Diante do exposto, solicito que o regime de urgência seja o presente projeto de lei aprovado na íntegra para que estude os prazos efeitos legais. Gabinete do Presidente Municipal de Nova Prata, 2 de setembro de 2016, vou nomear nosso prefeito municipal. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Então, esses eram os projetos vindo das comissões. Projetos novos do Poder Executivo. Projeto de lei número 167/2016 autoriza o município a receber em doação área de terras. Autoriza o Poder Executivo firmar escritura pública de doação. Trata o referido projeto de autorização para receber em doação a área de terra de propriedade de Valério Colete Júnior, atingida pelo alargamento da Rua Buarque de Macedo, a ser doada ao município. 737 metros quadrados e 74 centímetros. Esse projeto vai ser abaixado para... Com a palavra o vereador Hermes. Presidente, demais colegas, só uma questão de ordem. Eu gostaria que o projeto 168 e o 169, que trata de transporte escolar, mesmo que não fosse baixado esses 2 projetos, que fosse em votação, pois nós estaríamos prejudicando o pessoal que faz o transporte escolar. Principalmente, um desses recursos é oriundo do governo do Estado. Então, quanto antes nós repassar para essas empresas que fazem o trabalho de transporte, seria o mais urgente possível. Eu gostaria que os colegas entendessem e fosse na pauta hoje esses 2 projetos. Ok? Obrigado, presidente. Então, o projeto 167 é abaixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 168/2016 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, valor orçamentário para despesas com a manutenção do transporte escolar com recursos do Estado. Valor R$10.000. O vereador Hermes pediu que fosse projeto à votação, se nenhum vereador pedir baixa, será lido na íntegra. O secretário fará a leitura. Projeto de lei 168 de 2016, de 9 de setembro de 2016. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Sérgio Sotile, na condição de prefeito municipal em exercício de Nova Prata,
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária no valor de R$10.000 na seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, verbas vinculadas do Estado, manutenção no transporte escolar, outros serviços de terceira pessoa jurídica, valor R$10.000. Total, R$10.000. Artigo 2º. Servirá de base para o crédito suplementar previsto nesta lei, redução de igual valor na seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, verbas vinculadas do Estado, manutenção no transporte escolar, outros serviços de terceira pessoa jurídica, valor R$10.000, total R$10.000. Artigo 3º. Essa lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete Municipal Prata, Cego Sotile, prefeito em exercício. Projeto de lei em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 169/2016 autoriza a abertura de decreto suplementar no orçamento vigente por transferência do Estado a ser arrecadada. Secretaria da Educação e Cultura, valor a ser transferido pelo Estado. Pagamento do transporte escolar, valor R$ 82.906,80. Vereador Hermes pediu para ir à votação esse projeto de lei. Se nenhum vereador pedir baixa, será lido na íntegra. Secretário fará a leitura. Projeto de lei 169/2016, de 9 de setembro de 2016. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por transferências do Estado a ser arrecadada. Cego Sotile, na condição do prefeito Municipal Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por transferência do Estado a ser arrecadada no valor de R$ 82.906,80, na seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, verbas vinculadas do Estado, manutenção do transporte escolar, outro serviço de terceira pessoa jurídica, valor R$ 82.906,80. Total, R$ 82.906,80. Artigo 2º. Servirá de base para o crédito suplementar previsto nesta lei, transferência do Estado a ser arrecadada de igual valor. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete Municipal Prata, Célio Sotile, prefeito em exercício. Desculpa, secretário. Com a palavra o vereador do Paraíba. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa e a plateia, em especial, como o presidente citou antes, aos dois ex-vereadores, a dona Cizi e o Chapolin. Pois é, vamos parabenizar e agradecer de quase 1,5 milhão que o Estado deve para o município, entre o Hospital São João Batista e ao município. A nossa prefeitura está entrando aí pouco mais de R$90 mil. Mas, na verdade, o que eu quero falar é justamente daquelas ruas que está sendo calçada. Tem vereadores aí, candidatos a vereadores, que estão usando e perguntando o porquê dessas ruas só agora está sendo calçada. Todos nós aqui somos testemunha. Ou, caso contrário, a gente vai mentir. Todos nós. Que o recurso, ainda em julho para setembro de 2014, o qual foi pleiteado pelo senhor Ronaldo Santini, junto ao Metoplan. Eu quero dizer aqui, em especial à plateia, que nós, e nem tão pouco,
o executivo teve culpa de só agora ser liberado o dinheiro. Eu tenho 7, 8 audiências. Entre elas, como eu falei, há meses e há anos atrás. Metroplan, na Fazenda, na Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças, na Assembleia por 2, 3 vezes e também no Centro Administrativo por várias vezes, tratando desse repasso que era para ainda em novembro para dezembro de 2014. Foi passado para março, abril de 2015. Julho, agosto, setembro de 2015. O qual tinha dado início lá na Rua Independência e logo depois lá na Rua João Paulo II. Eu digo aqui aos senhores vereadores e colegas, será que é tão difícil a gente falar a verdade? Porque todos nós aqui sabemos o caos que estava calçado essa verba junto à Metroplan. Porque o repasse do município, nós tínhamos nos cofres para dar o pontapé. Mas não poderia pagar aquela empresa a qual já tinha calçado 2 ruas. Aí eu acho bom que eu ouvi de próprios vereadores nossos aqui em dizer que não sabia o porquê, que só em véspera de eleição. Tenha paciência, não é assim não. Todos nós sabemos, todos nós aqui, os 11 vereadores sabemos o porquê. Não é defender o executivo, é falar a verdade. Não sei que foi o homem lá de cima que iluminou e disse assim, 1 ano e 8 meses depois, eu vou liberar o dinheiro. Justamente, faltando 45 dias para a eleição. E para nossa surpresa, vereador Luciano, o qual, e também o presidente Chimia, o qual é do PTB, e foi por vocês mesmo que foi preteado junto à Metroplan. E eu vou dizer o mesmo discurso que eu falei na outra segunda, e que eu falava na rádio, há tempos atrás, que eu tenho certeza que vocês na plateia aí não sabem, mas os 11 vereadores aqui sabem. Todos os 11 sabem. Todos. O porquê que só agora está sendo calçada essa rua. Graças, meu bom Deus. Graças, meu bom Deus. Eu não sei porquê, mas o homem lá de cima está iluminando. Aquela rua Araucária, o qual eu tive passando sábado por lá, fui em 3 moradias que vieram parabenizar, que há 30 anos, 22 anos morando só ali, o senhor Bregalda, eu posso até usar o nome dele, um deles. Esse vereador, muito obrigado. E leve o muito obrigado também para o seu prefeito, porque faz 22 anos que eu moro aqui e nunca tinha visto essa rua calçar. Pena que só foi agora. Eu disse, seu Bregalda, segundo, se fosse por nós, essa rua aqui tinha sido calçada ainda em 2014. Mas infelizmente não deu. Mas ainda bem, mais tarde do que nunca. Por isso, eu quero dizer mais uma vez, aqui a todos os 11 vereadores, não vamos faltar com a verdade. E no momento que a gente vê fazendo campanha, usando de mal forma e com palavras mentirosas, a gente tem que ter a humildade de dizer, espera ainda, não é assim não. Não foi culpa do prefeito e nem tampouco de vereador nenhum. A culpa foi da crise, pode argumentar qualquer coisa, menos essa tecla de falar que só na véspera da eleição que está saindo as ruas sendo calçada. Pena que o jornal não coloca isso. Eu não sei porquê, doutor Átila. Eu não entendo. Aí agora,
voltando ao assunto do repasse do Estado, está aqui, 90 e poucos mil. E quem tiver dúvida pode ir amanhã na prefeitura, ou então no Hospital São João Batista. 911 mil para o Hospital São João Batista e cerca de quase 500 mil para o município. 1.300.000 e pouco, 1.400.000 e pouco. Eu queria ver nos tempos passados, se existisse isso aí. O município com 25 mil habitantes, o Estado devendo quase 1,5 milhão. O que ia ser do município? Mas graças a meu bom Deus, está aí. Está aí, do jeito que vocês estão vendo. E quero dizer mais uma vez, nessas minhas visitas que eu estou fazendo em casa por casa, se eu ver barbaridade dessa forma aí, eu posso não fazer nenhum voto. Mas a verdade vão vir. Mas vão vir mesmo. E com isso eu quero dizer, eu quero parabenizar o vereador Hermes, que teve a felicidade de antecipar o projeto, para não deixar aí para as 3 comissões. E também agradecer ao governador, desse repassinho, pouco mais de 90 mil, para quem tem 1.400.000 e poucos mil, não é nada, mas já ajuda. E principalmente na educação. Muito obrigado. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Esses eram os projetos novos do Poder Executivo. Expediente do Poder Legislativo novos. Do vereador Altir Ferro, fórmula pedido de providências na troca de lâmpadas queimadas na linha 15 de novembro. O secretário fará a leitura. Nova Prata, 9 de setembro de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancada do PMDB, propõe que a secretaria responsável do Poder Executivo providencie na troca de lâmpadas queimadas na linha 15 de novembro, caminho para as águas termais, proximidades da residência 500. Justificativa, a presente proposição é uma reivindicação de diversos moradores do referido trajeto. Vereador Altir José Ferro, PMDB. Proposição em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Do mesmo vereador, dispõe sobre colocação de placas de sinalização. O secretário fará a leitura. Nova Prata, 9 de setembro de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancada do PMDB, propõe que a secretaria responsável do Poder Executivo providencie na colocação de placas de sinalização que indiquem as vias preferenciais para o trânsito de veículos na nossa cidade. Justificativa. Existem ainda muitas ruas e avenidas não sinalizadas e isso acaba ocasionando alguns acidentes que poderiam ser evitados. Os fatos que em anexo registram um acidente ocorrido no cruzamento da Rua Silva Jardim com a Avenida Adolfo Schneider, que fica exatamente na divisa entre o centro da cidade e o bairro Santa Cruz, justamente pela falta de sinalização. É também solicitação de uma corretora local devido a inúmeros acidentes ocorridos naquele local e outros. Vereador Altir José Ferro, PMDB. Com a palavra o vereador Altir. Boa noite, senhor presidente, colegas, funcionários da casa, plateia que nos honra com sua presença. Na realidade, nós estamos no 4º ano dessa legislatura. Eu todos os anos fiz esse pedido. E eu não entendi por que até agora nós não fomos atendidos. E ali, e como em muitos outros lugares, mas ali especificamente, eu até ilustrei o meu pedido com diversas fotos, registrando um acidente. Seguidamente acontece acidente, e nós estamos praticamente no centro da cidade. Então, não entendo por que a secretaria responsável por executivo não toma as providências. Diversos acidentes ocorreram nesse mesmo local e em outros locais acontecem por falta de sinalização. E vejam bem que nós estamos aí
numa rua do centro da cidade. E realmente, se você passa lá, você não sabe qual é a preferencial, pela simples falta de sinalização. Os dois sempre têm razão. Mas agora a corretora também fez um pedido, porque ele já, o custo que a companhia seguradora tem, pela falta dessa providência, é muito alto. Então, eu acho que está na hora da Secretaria responsável tomar providência. Fico agradecido com a colaboração de todos os vereadores. Proposição em votação. Aprovado por todos os vereadores. Ainda do vereador Altir, dispõe sobre contribuições funcionários e PRAM, arrecadação, aplicações financeiras do Instituto de Previdência. O secretário fará a leitura. Nova Prata, 9 de setembro de 2016, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancada do PMDB, solicita à Secretaria responsável do Poder Executivo que informe o valor total que foi arrecadado pelo IPRAM no período de janeiro a agosto de 2016, referente às contribuições legais de todos os funcionários, concursados ou não, que prestaram serviço à Prefeitura Municipal. Solicito também que seja informado qual foi o valor pago no mesmo período para os aposentados e pensionistas e ainda o valor atual disponível em caixa, depósitos bancários e valores em aplicações financeiras. Vereador Altir José Ferro, PMDB. Vereador Altir, aqui na proposição, eu não sei se o senhor quer um pedido de informação ou é uma proposição. Então tá. Pedido de informação em discussão. Com a palavra. Com a palavra o vereador Juraci. Senhor presidente, senhores colegas, funcionários da casa, Tibira, nosso incansável repórter, que leva as informações para aquela emissora barulhenta. Faz um barulho na terça-feira que eu vou te contar. Também cumprimentar o pastor Tiago, que nos abrilhanteia sempre aqui, cumprimentar também o Clodoaldo e a dona Cizi, suplentes a vereadora Cizi também. Colegas, quando eu peço vista de um projeto, eu tenho autonomia para me debruçar no projeto, e daí, quando eu peço vista, eu demoro a voltar. E eu estudo bem. Quando eu vim para esta casa, eu já sabia da minha missão de aprovar o projeto e desaprovar. Também essa é a missão do vereador. Mas quero só lembrar, vereador Paraíba, que quem não faz tem que usar trampolim de outro. E quem tanto promete, Paraíba, e não cumpre com nada, pois nada é nesta vida. E digo mais, a antiga administração que estava no poder não o fez por quê em 8 anos? E agora quer criticar, e além de criticar, estão se achando que são eles que estão fazendo? Então, a rua lá do bairro Girassol, fazia 10 anos, estava fazendo aniversário, e aquela rua não saía. Por que é que esses mesmos aproveitadores e oportunistas, em época de eleição, não vão lá? Eu já limpei o mato, mas daí no meio do mato eles podem criar um carreiro para correr. Chega esse tipo de gente. Tem que dar um basta para esse tipo de gente. Não dá para aguentar mais.
E eu tenho dito e convidado, e mais uma vez eu desafio. Na sexta-feira vai ter o debate do então excelentíssimo senhores candidato a prefeito. E o nosso guri de ouro vai estar lá. O nosso menino de ouro vai estar lá. Para responder o questionamento do que for perguntado lá. Está preparado. Agora, eu tenho, Paraíba, me detido como vereador em trabalhar para a população de Nova Prata. Mas tenho feito umas quantas abordagens, o povo tem me abordado na rua, por que eu não saio? Eu fico no São João, Tibira. Porque eu, além de ser baixinho, eu tenho perna curta. Então não adianta eu espichar em área que não adianta eu querer trovar fiado e mentir que eu não vou fazer nada. Então, meu chão, São João, Cidadela e São João Bosco. Ali é onde eu atuo, onde eu não preciso sair de casa para dizer os problemas que tem naquele bairro e que tem que ter solução. E chega de conversa para boi dormir. Em época de eleição, vim lá prometer. Eu tenho orientado o povo com seriedade, com verdade, que conheço há muitos anos. Estou no 5º mandato, tenho aqui o concorrente Gilmar, que é o mais antigo, nosso colega, que não me deixa eu mentir. Nós não servimos mais para engano, né, Gilmar? Então, nós andamos por aí e eu tenho orientado o povo. Agora, Paraíba, o que tem chegado de lobo, querendo altragar e trovar fiado sem violão, no meu bairro, sujado o nome do meu bairro, o chão do meu bairro, e mentindo para aquele povo. Presidente, esses mesmos que estão criticando sobre os calçamentos, porque verem que o calçamento está bonito, está ficando bonito, aonde rua que não existia, hoje tem rua, tem calçamento, estão fazendo a obra acontecer, sem ir na rádio falar, brigar com as entidades e discutir em rádio. Este é um governo que tem responsabilidade e obrigação com a nossa sociedade chamada Nova Prata. E o que muitos não têm, não tem mais caráter, porque não tem mais o que mentir, o que trovar. E a maior parte fazem ou faziam do governo passado. E continuam os mesmos fazendo salamaia e salada, como eles são costumeiros fazer. Mentiragem, enganação, trovação e enganação ao povo. Não tem mais, não existe mais. Paraíba. Acabou-se a novela da Globo. Ou é ou não é. E eu desafio novamente, se existir candidato a vereador que quiser debater comigo, estou à disposição. E o candidato a prefeito também estou à disposição, para nós fazer um pequeno debate. No passado, Paraíba, servente. Hoje eu sou oposição. Cuidado. Muito cuidado com isso. Eu não tenho medo, presidente, de falar a verdade. Não tenho medo de falar a verdade. Esse é meu feitio e vou fazer isso independentemente de qualquer coisa, vereador Alti. Mas estou aqui, ó. Eu encaro e vou em qualquer lugar. E aonde eu tenho andado, meu carro está liso. E não vou cortar a volta de ir fazer curva de rio nenhuma. Vou andar. Mesmo sobre, olha o que eu vou falar,
e que fique gravado para essas câmaras aqui, que fique gravado, doutor Giancarlo, enquanto estiver morando no bairro São João Bosco, no meio daquele povo, que eu nunca virei as costas, eu tenho segurança, pois as promessas desses bandidos que querem me cortar a minha estrada, ou querem me dar uma rasteira, cuidado, que pode ser o contrário. Fique gravado. Não tenho medo, Tatu. Eu já fui mordido por várias cobras e não, até hoje não morri. Então, ameaça de cobra mansa, eu já estou acostumado. Obrigado, presidente. Pedido de informação em votação. Aprovado por todos os vereadores. Do vereador Sebastião Costa Mamed, Paraíba, proposição que dispõe sobre escolas infantis. O secretário fará a leitura. Nova Prata, 9 de setembro de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, Sebastião Costa Mamed, líder da bancada do PSB, requer, após o ouvido plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo a proposição, através das Secretarias de Educação e Cultura e Secretaria de Obras, seja implantado nas escolas infantis Pedacinho do Céu e Criança Feliz, situadas no bairro São João Bosco, anexo 1, como foi implantado na Escola Infantil Vó Elisa, no bairro São Cristóvão. Mais informações serão dadas em plenário pelo autor da proposição. Conto com o apoio de todos para que essa proposição seja aprovada. Vereador Sebastião da Costa Mamed, líder da bancada do PSB. Com a palavra, o vereador Paraíba. Pois é, saudação renovada. Seja bem-vinda, minha amiga Rita. Pois é, eu tive umas 3, 4 visitas lá no anexo 1 da Vó Elisa. Quero parabenizar pela excelente ideia. Das crianças que saem de lá da creche principal e vai para aquele anexo, o qual hoje, creio eu, que cerca de 45 a 60 crianças estão indo lá nos 2 turnos, tanto da manhã como da tarde. E não porque fazer essa mesma ideia lá no nosso bairro, São João Bosco, nas 2 escolas Pedacinho do Céu e na Criança Feliz. Naquele prédio lá que está abandonado, que era o posto de saúde. Com certeza, eu acho que vai pegar muito bem. E conversando hoje com uma secretária Maria, eu acho que a secretária adjunta até, eu acho, não tenho certeza. Ela disse que deu tão certo aquele anexo lá da Vó Elisa, que já estão pensando em fazer mais outra parte. Que ideia boa. E nessa mesma linha aí da educação infantil, quero parabenizar aqui no nome do Clodoaldo, que estenda ao secretário Marca de Turismo, pelas pracinhas e pelos playgrounds de brinquedo que está sendo colocado. Uma de minha autoria, aqui na rua Hipólito Bristotti, ao lado ali do doce, do comércio ali de doce Dutra, que estava sendo colocado hoje, e a outra lá no Rio Branco. Quero parabenizar mais uma vez, que leve esse parabéns para ele. E logo, logo, em todos os bairros, vai ter uma. Isso aí sim, é bom a gente falar, é bom que o povo saiba que nesse momento de crise que está passando, não só Nova Prata, não só o Rio Grande do Sul, mas sim todo o Brasil, tanto o prefeito como nós vereadores estamos preocupados com as nossas crianças, em especial
a nossa educação. Com essas palavras, conto com o apoio de todos os vereadores. Com certeza vai ser muito bem-vinda esse anexo lá, tanto para a escola Criança Feliz, como a Pedacinho do Céu. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Juraci. Só para cumprimentar, renovar de novo os cumprimentos, só para dizer que a proposição do seu Altir, beleza pura, realmente precisamos saber, seu Altir, como é que está a situação lá e como é que está o cofre de lá. E dizer também que nós temos, na prefeitura, nós temos um controle interno, né, advogado? Eu gostaria que o senhor me ajudasse, que eu não entendo muito em lei, eu sei é cumprir, fazer ela cumprir, assim não vai valer. Mas eu queria pedir para o senhor, que é um conhecedor da lei, a minha prosa é bem curta e simples, presidente. Escute só, se eu aplico um atestado na prefeitura que eu estou com problema, e eu vou trabalhar na minha loja, na minha bodega, sei lá, é certo isso? É correto? Pois tem funcionário, 2 funcionários de carreira, e eu quero deixar registrado aqui, que estão abusando com a sua nobreza, cofre público, dinheiro do povo. Está fazendo isso. Mete um atestado lá e vai trabalhar na lojinha. E eu estou à disposição para dar esclarecimento em qualquer lugar. Está feita a denúncia, que procura investigar os fatos. Acho que tem que dar um basta para tipo de pessoas assim. Essa é a missão do vereador, abrir a boca e falar para o povão. Também tem umas promessas aí de casinhas populares. Para quem? Seu Altir, eu tenho conhecimento, tem 720 famílias no bairro São João Bosco, Cidadela. Dessas 720 famílias, aproximadamente tem umas 600 crianças, tem 160 idosos, tem 8 pessoas que aos pedaços estão em cima de uma cama, que foram amputadas a perna, e que esses sujeitos safados e sem vergonha, traíram seus mentirosos, que andam por aí dizendo que vão ajudar o povo. Que tipo de povo que vão ajudar? Os pobres? Enganar os pobres? Dizer que com casinha vão dar casinha para quem? Então me conte, por que é que arrumaram uma mentira, sacanagem, de botar mais de 40 terrenos fechado, está fechado lá. Eu quero saber se o antigo administrador e o que quer ser novamente, se ele vai ajudar pobre. Mentira, mentira, não vai ajudar pobre nenhum, porque é um safado mentiroso, ele e a sua cambada, ele e a sua cambada, porque a minha revolta é uma revolta verdadeira junto com o povo. Por quê? Porque quando você tem um cercadinho, mais de 30 cercadinhos lá, essas pessoas não precisam de terreno para morar. Cercadinho é para fechar cabrito, para criar ovelha, não é para moradia, para negociata que estão fazendo. E foi do antigo governo e agora está prometendo fazer. Fazer o quê? Fazer o quê? É um absurdo, seu Altir. E as pessoas estão morando como aquelas filhas do falecido Miguel, que foi funcionário há muitos anos da prefeitura, está lá morando e o terreno está descendo para baixo. Foi o Vonei que não conseguiu vender, fazer casinha? Não, ele resolveu os problemas que o governo passado não resolveu. De dar escritura, arrumar de verdade a documentação, só enrolando, só empurrando com a barriga. Que vergonha, que vergonha. Perdeu o caráter, perdeu a postura de político honesto, porque não é mais honesto. E faço mais referência, pessoas que pegaram casinha no antigo governo, mais de 40 venderam, mais de 40 venderam. Onde é que estava a secretária de habitação? Onde é que estava a secretária de habitação? Estava escondida ou na praia. É uma vergonha,
É uma vergonha, presidente. E eu desafio que me diga o contrário. Átila, o senhor tem presenciado, o senhor tem andado lá naquele bairro. E o que eu estou falando aqui não é mentira. Tem mais de 8, seu Altir, em cima de uma cama, aos pedaços. E com muita gente lá, 5 crianças, agora daí com invenção de moradia. Invenção de moradia, que tipo de moradia? Para encher o bolso de 5, 6 safados e sem vergonha. É isso que a população de Nova Prata quer. Um governo descarado, mau caráter, mentiroso e safado. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Já disse aqui, Tibiri, tem que falar na rádio. Nem se me custe a vida, continuarei defendendo aquele povo com o último gota de sangue, como tenho sempre dito. Enfrentado. Mas nunca virei as costas para aquele povo. E por isso eu não preciso um marketing de propaganda em carro nenhum. Eu tenho caráter, tenho dignidade, tenho vontade de trabalhar para aquele povo. E está aí o suplente da vereador Clodoaldo, que não me deixa mentir. Porque ele também passou por momentos deste calibre. Seu pai também, aos pedaços, partiu dessa terra. Então, não faço discurso por fazer. Quero que fique gravado aqui, para muitos, e muito tempo, que fica aí gravado. Dizer que botou caixa de água, para quem, Tatu? Dizer que tem que a população pagar o piso, e agora está rachando, agora dizer que tem... O que tem agora? Defeito de quem? Defeito de quem fez. E ali muitas famílias estão morando amontoado num terreno de 8 por 20, 3 famílias, 24 pessoas. Os 8 anos não fizeram nada e agora vão voltar dizendo que vão fazer. São os mentirosos, safados e sem vergonha, que tem um conjunto e não sabe tocar. Tem um conjunto e não sabe tocar, Paraíba. Falta um maestro da verdade, que é Deus, que é Jesus, que é o Deus que eu sirvo, que não tenho medo de falar a verdade. Não é verdade, João Carlos? Tem que falar a verdade para este povo. Povo de Nova Prata, abram os olhos, porque mais tarde vão se arrepender depois de ter elegido um vereador que não tem competência. Que eleger um administrador que não tem competência, depois não veio se arrepender. Mas eu confio no meu taco. E tenho certeza das minhas prosas que não vai em vão. Não é falado aqui em vão. Palavras que posso provar. Palavras que posso provar. Que não tenho medo desses grandes que de lá de não sei de onde. É uma pouca vergonha. E quanto mais me irritar, presidente, mais eu vou falar. Não quero pisar nas feridas. Não quero pisar nas feridas. Doutor, para o senhor não ter que me tirar lá da... Porque eles são capazes de dizer que eu estou mentindo. Mas eu tenho comigo as palavras desses bichos. E o inspetor aí vai dizer assim, vamos levar os homens para a cadeia que é melhor. É uma pouca vergonha. Proposição em votação. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos o ofício 3050/2016, um pedido de informação do vereador Hermes José Stromoski. Secretário fará a leitura. Ofício 3050/2016, Nova Prata, 9 de setembro de 2016. Excelentíssimo senhor vereador Adelardo Lorenzetti, presidente do Poder Legislativo de Nova Prata RS. Assunto: encaminha cópia do processo licitatório referente ao convênio firmado com a Metroplan. Vimos, através deste, responder ao pedido formulado pelo vereador Hermes José Stromoski, datado em 25 de agosto de 2016.
Para tanto, segue em anexo cópia de todo o processo licitatório decorrente de repasse de recursos do Estado na Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, referente ao convênio firmado com a Metroplan. Sendo que tínhamos, para o momento, colocamos à disposição para mais informações, se necessário. Sérgio Sotile, prefeito em exercício. Então, vereador, está na secretaria o teu pedido de informação. Eu pediria aos colegas vereadores que na quarta-feira, que fazem presente nas comissões que nós temos a LTO para ser analisada pelos vereadores. Se algum vereador tem alguma emenda para fazer, ou dar uma sugestão na LDO, que nos 45 dias eu vou colocar a LDO em votação, e depois vai vir o orçamento para 2017. Então, eu quero pedir a compreensão de todos os vereadores que participem quarta-feira e discutem alguma meta para a LDO de 2017. Uso da tribuna. Vereador Luciano Toscan. Senhor presidente, caros colegas, plateia distinta que sempre nos acompanha, agradecemos pela presença. Eu acho que o Paraíba colocou muito bem a questão da pavimentação das 15 ruas aí, através de um convênio firmado com a Metroplan. E é fato que em períodos eleitorais muitas coisas acabam sendo malditas literalmente, né? Sem a compreensão e sem a informação e sem o entendimento. Então, as pessoas falam, né, e eu também já ouvi isso, e infelizmente fica triste, porque, na verdade, eu, como vereador, Luciano, nunca fui de ir na rádio ou em algum dos meios de comunicação e fazer, né, consegui isso, consegui aquilo. Acho que isso é o nosso trabalho. Se a gente conseguiu, é o mínimo, né, nossa obrigação. Irmos atrás dos recursos, talvez, né, Paraíba, não quando você se dispondo a viajar tanto, mas dentro do possível, né, eu acho que a gente tem conseguiu bons frutos, né? No primeiro do mandato nós brigamos lá para conseguir esse R$1 milhão ou quase R$1 milhão na pavimentação dessas 15 ruas. Gostaríamos que tivessem sido todas no primeiro ano, com certeza. Tanto é que foi licitada as 15 ruas, que totalizaram em 27 mil metros quadrados de paralelepípedo, né, vereador Sérgio, que nós também conversamos na oportunidade, né, para as pedreiras, né, para tentar buscar esses 27 mil metros quadrados de paralelepípedo para o nosso município. Então, foram 15 ruas onde não havia pavimentação. Não é conserto, não é melhoria, não é nada. É ruas novas, ou seja, que não tinham nenhum tipo de pavimento. Isso tem que ficar claro, que não tem nada a ver com o que foi feito na cidade, ou melhoria, ou na entrada da cidade, lá nada a ver. São 15 ruas novas, dentre elas entrou a José Rainer, em frente ali, a Casa do Idoso, a Independência, enfim, a João Paulo II, aquela também lá no Citadela, Sérgio me ajuda, Araucária, que foi uma das mais antigas, na São João Bosco. Então, nós buscamos, né, isso, eu acho que o vereador tem que legislar para todo o município, não só para um bairro, para 2 bairros, para 3 bairros. Né? Então, eu acho que a busca é para a melhoria de toda a cidade. Né? Então, a gente é vereador de todos os bairros e do interior do nosso município. E tanto é do interior que, quando nós assumimos, e o PTB nunca teve como chefe do executivo, independente disso, o prefeito era A, B ou C, nós sempre buscamos os recursos para a melhoria da nossa cidade. Né? Esse R$1 milhão também lá, ainda na saída do governo anterior, que foi feito a pavimentação, o recapeamento da Buarque de Macedo, sentido Rio Branco, né, até lá no Cola, né, e agora está sendo retomado o sentido Rio Branco Centro, né, foi feito na Saúde, fazendo a Pratinha 1 e 2, né, São Brás, trechos curtos, mas nós buscamos, enquanto vereadores, né, recursos para poder somar aí no orçamento do município, e todos nós sabemos, e não é novidade para ninguém, o que nós estamos passando aí nos últimos anos, né? Principalmente no ano 2015, 2016, esse ano, nós vamos ter um déficit de pelo menos 5 a 6 milhões no caixa da prefeitura. Então, falar em novos investimentos, daqui a LDO, 2017. Nós sabemos, senhor Tia, que temos que fazer um cemitério, ampliação, melhorias nas capelas, tem 50 mil para o cemitério aqui. Vamos fazer o quê? Vamos ter que mexer. O vereador não faz o cemitério, não faz as capelas, mas nós temos entre aspas, o poder
de chamar a responsabilidade e mudar as rubricas, né, que a LDO, na verdade, é um instrumento proveniente do plurianual, que foi feito lá no primeiro ano do mandato do governo atual, e vai até final de 2017, quando se finaliza os 4 anos no plurianual, de onde se oriunda, então, a LDO, que da LDO vai se originar, então, a lei do orçamento, que depois de nós fazermos as nossas devidas alterações, irá voltar para a Câmara com os números das despesas. Também está aqui, vereador Altir, para não deixar mentir, a questão do IPRAM, que nós discutimos muito esse ano, e para todos saberem, e quem está acompanhando está vendo a preocupação que nós também temos, e quem é munícipe que está acompanhando sabe o quanto o IPRAM vai ser o calcanhar de Aquiles do orçamento do município. Né? Ou seja, o que nós precisamos ver quais são as possibilidades para fazer a gestão e as mudanças necessárias, né, na legislação do IPRAM, que é o Instituto de Previdência e Assistência do município, para nós não quebrar, literalmente, o município num curto espaço de tempo, tá? Para não se tornar um orçamento do Estado. Então, o IPRAM, para você ter uma ideia, hoje ele é responsável de 25% a 30% do nosso orçamento é do Instituto de Previdência. Então, nós temos um orçamento de 92 milhões, ótimo, tira 30 milhões aí, que é do IPRAM. É muito dinheiro? É o suficiente? Não. A médio e longo prazo não é suficiente. Nós subimos, é notório, nós vimos os números. É uma tendência. É cálculo, não é política aqui. Aqui não vai depender do prefeito, ou do secretário, ou do partido. É gestão. Né? Isso que nós temos que chamar a atenção, tá, gente? Então, assim, independente do que se passa na área política, aí, tem que ter cuidado com o que se fala, porque tem que ter responsabilidade nas informações. Né? Porque, cada vez mais, o município é uma empresa, com responsabilidades legais e um orçamento limitado. Então, achar que vai ser feito grande coisa, não vai. Nós aqui temos o dever de buscarmos, através dos nossos deputados, né, recursos para ajudar a cidade. Essa é a marca que nós deixamos, e a seriedade com que nós aprovamos ou indicamos projetos ou proposições. Essa questão do trânsito de Nova Prata, desde o começo, nós sabemos que tem que mexer, todos nós soubemos. Todos nós soubemos. Né? Na pavimentação, numa perimetral, nas placas de sinalização, em semáforo. Nós temos mais de 17 mil veículos registrados no município, com 9.800 de IPTU em média. Faz ideia do que é isso? Por que falta estacionamento no centro? Nós temos um hospital aqui que canaliza mais de 5 mil pessoas só no pronto atendimento por mês. Só no pronto atendimento. Pessoas que me dizem Vista Alegre, Protásio, Guabiju, São Jorge. Precisamos de um PA novo aqui. O prefeito vai fazer? Não, não vai fazer. Não tem como fazer. Ou ele vai deixar de fazer outras coisas. E nós sabemos que cada secretaria é uma subempresa, né? É um departamento. Tu pega a saúde, às vezes não tem nada a ver com o motorista da patrola, lá, da rede escavadeira. Tu tem que lidar com os médicos, com oftalmologistas, com psicólogos. Né? E nos falta perna, gente, porque a cidade cresceu um monte. Esses números que estão pelo IBGE, nós sabemos que são fictícios. Né? Nova Prata, hoje, eu acho que tem mais de 30 mil habitantes. E fora os que vêm de fora. Então, assim, nós conseguimos aí, tivemos sucesso naquele recurso dessa escola lá em cima, que está lá onde era o antigo campo do Juraci Preseno, no Santa Cruz, que eu tenho cópia do abaixo assinado de quem assinou, para a escola não sair. Concordo, não era o lugar ideal lá, não. Mas por quê? Como assinar o abaixo assinado, nós nem sabemos o porquê das coisas. Eu concordo que poderia seguir para o do Clivate. Né? Aprovamos aqui mais de 10 loteamentos novos na região norte aqui. Mais de 10. E passou por aqui. A cidade está crescendo. Nós mexemos no plano diretor o ano passado para esse ano, ampliamos todas, expandimos as áreas urbanas, mexemos na questão predial, fomos até lá nos Carpenedo, lá na FU, aumentamos todo o perímetro urbano. Para sair novos loteamentos, só que para isso tem infraestrutura a ser dada também. Mas poder receber o pessoal que está vindo de fora. E nós temos, se nós pegamos as creches, acho que em torno da metade das demandas são de pessoas que vêm de outros municípios para Nova Prata. Que é nossa responsabilidade atender. No posto de saúde, em todos os bairros, no pronto atendimento,
nas creches, na escola. Então, quando o deputado Luiz Carlos Busato me ligou de Brasília, se nós precisávamos de uma escola com 12 salas, quadra esportiva, coberta e tal, eu digo, antes eu te digo que sim, mas primeiro eu vou falar com o prefeito e com a secretária de administração e de educação. E nós tínhamos 45 dias para fazer essa escola, para definir a área. 8.000 metros quadrados com escritura pública em nome do município. 1 minuto, vereador. Nossa. Então, por isso que foi feito ali. E está sendo liberados os recursos conforme o andamento da obra. E não faltou nenhum recurso ainda. Assim como os próprios recursos da Metroplan, que foi retomado agora. Não por vontade nossa. E ainda bem que veio, porque para muitos estava dado como perdido. Mas não perdemos a fé, né? E eu tenho a cópia das 2 vezes que eu fui lá, no momento que nós assinamos no governo do PT, e agora assinamos no governo do Sartori. Que bom para Nova Prata. Que bom para Nova Prata. Eu não fiz isso pensando em me reeleger ou para me eleger. Não. É a nossa obrigação nós estarmos aqui. Então, acho que também o que me deixa triste é que nós também tínhamos R$509 mil, com 20% da verba depositada para o ginásio aqui, nossa Escola Municipal Reinaldo Querubini, aqui no Retiro. Estava aí o dinheiro. E nós não podemos fazer por causa da lei ambiental, da APP, de 30 metros do Rio Retiro, tínhamos que mandar de volta dinheiro. Você acredita nisso? Isso aconteceu. Vai usar o de líder, não, vereador? Vou encerrar. Então, pessoal, obrigado. Então, antes de falarem, nos procurem, tirem dúvidas, né? A pessoa que está nos acompanhando aí, quem está sempre à disposição. Tá? Obrigado. Boa noite. Uso da tribuna, o vereador Ismael Frisão. Boa noite a todos, colegas vereadores, a plateia que ainda nos acompanha. Eu quero só usar a tribuna colocando nessa questão da Metroplan, independente da questão política. A gente esteve lá visitando o diretor da Metroplan. Tive a compreensão dele de pedir que a engenheira viesse fiscalizar a obra para dar andamento, inclusive a obra de Nova Prata. Tá? Então, isso, independente da questão política, a gente visa a questão do bem-estar do município. Essa é a nossa prioridade, sem dúvida nenhuma. A questão política que se exalta tanto, a gente vai ter que discutir isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas têm que analisar mais o que falam, porque o outro governo, esse que está hoje, fazia parte. Então, se há irregularidades, convém que o vice-prefeito também tem responsabilidade sobre isso. Então, a gente tem que cuidar bem o que a gente fala, porque as pessoas servem até um determinado tempo e depois não servem mais. Eu acho que a gente não... E, para mim, isso não é político. Eu acho que a gente tem que seguir uma linha. A gente tem ideologias, a gente tem parcerias, a gente tem opiniões contrárias, tá? Como era o nosso caso aqui, o PMDB sempre foi oposição, posição consciente, continua sendo consciente. Na medida que fechou uma aliança, segue com ela até o fim, independente de uma vitória ou não. Acho que isso tem que ter o pensamento de cada um. E a questão também polêmica, o pessoal me cobra muito e fala das questões de viagem, as questões de diárias. Por ironia do destino, eu tenho aqui o Tribunal de Contas do Estado, ainda não estou a par, que eu recebi essa semana, mas vou estar bem a par e vou estar comentando. Eu vou ter que pagar diária, tá, de gente que viajou a Brasília, que tirou excessivos recibos de táxi. E eu vou ter que pagar em torno de R$ 1.700. Então, eu estou fazendo a defesa, estou colocando a par da situação e vou estar indagando e comunicando aos meios de comunicação referente a isso, porque eu não acredito, é um absurdo que no tempo de hoje, que a gente puxa na internet o valor de táxi em Brasília, sabe o valor do destino que foi, o destino onde foi, do valor mínimo, e os caras têm ainda coragem de dizer que não foi e que o valor está errado. Não. Então, eu acho que isso não pode acontecer jamais, independente de quem for. Eu acho que eu fiz o meu trabalho correto, estou com a minha consciência tranquila. Tá? Isso serviu para várias câmaras de vereadores. E, por questão óbvia, é óbvio que o tribunal ia apontar e eu vou ter que responder. Então, eu vou estar respondendo, vou estar colocando a par da questão da situação. Voltando de novo à questão política, pena que o colega já saiu, eu tive indagando, reivindicando aqui, eu tive de novo lá visitando o bairro e há queixa da limpeza das fossas do bairro Citadela. É o 4º ano, eu estou terminando o meu mandato
Eu falei com o Vendramin, que faz essa coleta, o Vendramin teve fazendo o orçamento e a resposta que teve que não tinha dinheiro para fazer essa limpeza. E os dejetos estão todos saindo, descem aí do riozinho do Zamin, e agora que é calor e vai vir o verão, é insuportável o cheiro. Então, pelo amor de Deus, acho que tem que ter a compreensão de, pelo menos, fazer a limpeza daquilo. Aquilo foi feito com o intuito do quê? De ter a coleta, de ter o recolhimento disso para não ficar prejudicando a comunidade, ou algum adolescente, algum piá que for brincar na beira do riozinho lá. E não está tendo essa compreensão. A gente não quer discutir aqui se está certo ou não está certo. A gente quer que essas atitudes sejam tomadas em função de que, independente do prefeito que for, é uma questão de sanidade, é uma questão urgente. Já teve apontamento, já teve denúncia, a FEPAM já teve notificando, e isso não acontece. Então, o pessoal nos indaga e nós cobramos isso. Eu, pelo 4º ano seguido, faço essa reivindicação. É uma coisa simples, eu não sei porquê, se sou eu, peço que algum colega de lá faça essa reivindicação e que atenda lá, porque, infelizmente, é uma questão caótica. Até tem uma fossa lá que nem mais está funcionando, porque segue direto ao esgoto céu aberto. Então, a gente pede a compreensão, a gente reivindica, a gente fala, esse é o papel do vereador, é o papel de reivindicar, cobrar e que as coisas aconteçam. Tá? E na questão política, a gente vai debater muito essa questão, né, por causa dessa intervenção que a gente tem aí. Então, eu acho que, independente da questão do que fizeram ou deixam de fazer, nós temos que analisar as propostas de quem realmente vai dar continuidade à importância que tem Nova Prata em função do seu crescimento. Então, isso que é o importante, desde trânsito, desde segurança, com câmeras de vigilância, que a gente deu a ideia. Tá? E eu quero frisar, e eu não menti, e eu sofri na pele isso, não é questão política, mas eu quero deixar aqui, não tinha nem sido montados os candidatos ainda. Quando eu fui no gabinete apresentar o projeto das câmaras de vigilância, a proposição eu fiz na segunda, e na terça apresentar para o senhor prefeito, o cara nem me recebeu, me deu um chá de cadeira de 1 hora, e quando me recebeu, disse que não ia bater foto, não ia receber o projeto, porque era só questão política que queria aparecer. Veja bem, eu sofri na pele isso, e eu sei, se eu quiser indagar ele, indago, ele pode vir aqui contestar isso comigo agora, porque tem gente lá que tem testemunha. Então, ele não deu importância. O que ele me disse que o governador tem que providenciar mais brigadiano para Nova Prata. A gente sabe da questão política do Estado, a gente sabe que isso não vai acontecer em função da crise, e um paliativo para isso é um convênio com o Estado, com as entidades, com o município, de colocar câmaras de monitoramento. Então, essa é a nossa briga incessante, que a gente não vai desistir, independente de ser eleito ou não no pleito. Acho que, como cidadão, como comerciante, como contribuinte, nós vamos exigir para que seja atendido através da comunidade. Obrigado, boa noite a todos. Uso da tribuna, o vereador Paraíba. Eu não ia vir, não, mas já que falou aí das viagens em Brasília, vou só refrescar a memória do senhor ex-presidente pela a farsa que o senhor fez, que eu vi, por incrível que pareça, ontem de noite, eu não tinha visto ainda. 3 minutos e alguns segundos, daqui de Bento Gonçalves, RBS, daquele repórter que no outro dia estava aqui, não o Giovanni Grisotto. O senhor se contradiz que na matéria que foi ao ar na RBS, o senhor disse que foi uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima. Parabéns. E já na Rádio Ativa, disse que foi um caminhoneiro. Deus é pai. Isso é brincadeira, né? Aí está dito. Ainda bem que tem um inspetor de polícia que entende. E só na maneira quando a pessoa mente. Só lamento na viagem que os 4 vereadores foram. Outra mentira também feita por o senhor. Outra montagem. Na viagem em que fez os 4 vereadores.
Eu acho que aqui nesta casa, nesses 3 anos, 8 meses, aliás, mito, 3 anos, 9 meses e 12 dias, não viajaram nunca 4 vereadores juntos. Nunca. Que mentira, né? Isso a RBS não vem corrigir, não. Jamais. E o que mais me dói ainda, que a matéria montada, que nem aqui os 3 vereadores que viajaram, e o vereador Paraíba que viajou com o César Brusco. O César Brusco vai ficar aqui. Aqui é o Paraíba, viu? Vou botar aqui junto com os 3. E está aqui o processo. Que pouca vergonha. Se fosse eu me enterraria vivo. Que mentira, Senhor Jesus. Mas o homem lá de cima é pai. Eu queria responder sim. E diga abertamente, pena que a imprensa não dá importância a isso. Aí vem todo sonsinho aqui, falar de uma maneira... Isso é ridículo, isso aí, gente. Eu não ia usar, eu não ia falar isso aí. Mas pelo que eu estou vendo, da matéria que saiu há 15 dias atrás do jornal, eu não sei o que foi que deu. Segundo a perícia do Estado, não tem nenhum culpado. Tem sim os apontamentos, mas não tem autoria de ninguém. Eu não vou defender você não, doutor. Não vou defender você não, Chimia. Eu não vou defender o Atria não. E nem tampouco me defender. A maneira que foi feito o processo já diz tudo. O que me lamento, meu amigo e irmão, meu segundo pai, ou terceiro, Hermes Tomosco. O que me lamenta é porque é pouca gente que tem a coragem de bater no peito e dizer, não, espera ainda. César Brusco, meu parceiro, estava junto comigo aí de viagem. Custava Cristo. Tem tantas e tantas coisas para pegar o Paraíba. Muitas e muitas. Mas pega com a verdade. E não com mentira. Jamais. Aí foi onde errou o pulo. Que no momento que o meu depoimento, eu falei que nunca tinha viajado com eles 3. E sim com o César Brusco. E o delegado perguntou, e por que ele não está aqui no processo? Eu digo, senhor delegado, é porque com certeza foi montagem. Porque ele votou a favor da não CPI em 2013. O qual esse mesmo aí, que está denunciando nós, teve a capacidade de guardar e embolsar R$542. 2 meses depois de 9 dias, depois de uma denúncia, o qual o senhor Osmar do Nascimento e o Adrovano Minosso tinham feito. Hora e meia depois, estavam lá depositando o dinheiro aos cofres do município. Aí sim é verdade. E não deu repercussão nenhuma, viu? Nenhuma. Isso aí é cara lisa. Lisa. Aí diz, não, porque foi o fulano e o cicrano. Não. Isso aí é porque não foi feito com o negrinho. Se fosse feito com esse negrinho aqui, eu tenho certeza que ainda em 2013 eu tinha sido caçado pelo ato que fizeram. Eu tenho certeza, senhor Schmidt. Podia vir Jesus Cristo de advogado meu, mas eu tinha sido caçado naquele mesmo ano de 2013. Aí, não achou melhor e melhor, porque me dói. Quando a pessoa vem ali, todo coisadinho, todo papapá, ppp. Bom, isso é vergonha. Quem tiver dúvida, que puxe os atos, que puxem. Ah, foi culpa do fulano, do presidente. Agora tenha paciência, rapaz. Estou com 42 anos de idade, 35 anos que eu ando no mundo, 3 filhos, 3 netos. Já vivi o bastante, mas estou vivendo com a verdade. E o que mais me dói é essa impunidade que está aí no ar.
Essa impunidade que está no ar é que me dói. Agora, se tivesse pegado eu e o César Brusco e investigado as duas diárias minha e dele, as duas viagens em 2013, está aqui meus dois braços, minhas duas mãos. Podia torar. Show de bola. Investigando é o mínimo que tem que ter. Mas a mentira é tão, mas tão frajuta, que ele mesmo se perde. E onde foi que eu fui ver? Pena que nós, é como diz um doutor delegado, não aqui o nosso daqui, mas ele é deputado federal, que às vezes, eu acho que é lá de São Paulo, é de Minas Gerais, às vezes eu assistindo ali, que às vezes, uma mentira contada, bem contada, 3 vezes, passa por verdade. Aí diz assim, a RBS não ia mentir, não. Quem não ia mentir? Me diga qual foi a viagem que nós fizemos nós 4. Me diga. Aí o senhor presidente na época, não, tem uma denúncia anônima. Pode olhar aí no vídeo da RBS. O qual o cara me adaga, o senhor Giovanni Grisotto, está ali o fim, que é minha testemunha viva, que eu não fui entrevistado, eu fui adagado. Ele entrou e já botou o microfone na minha cara, mas quem não deve, não teme. Foi 7 minutos e 48 segundos. E eu disse, por que o senhor não vem investigar a safadeza que fizeram em Santa Maria, de tirar 1 diária e meia num domingo para uma segunda-feira, e 2 meses e 1 semana depois, devolver os corpos públicos? Vem não. Não vem não, seu Altifero. Não vem não. Porque se acontecesse comigo, eu era o primeiro que ia denunciar. Não venha mexer não. Não venha mexer não. É campanha. Mas isso eu não uso em canto nenhum do mundo. A semana passada mesmo, eu sei o que eu vi. Quinta-feira passada, sexta-feira passada. Eu sei o que eu vi nas casas e principalmente aqui no comércio. Por uma vergonha, por uma mentira. Aí vem aqui todo santinho e dizer que vai pagar tanto. Não era para pagar R$ 1.700, não. Pela safadeza que fez, era para pagar milhões. Não precisa mostrar, não. Que isso aí é tua incompetência. Vereador. Isso aí é tua incompetência. E eu vou dizer assim, se existir justiça na terra, o homem lá de cima não vai dormir, não. Porque eu tenho certeza, Jesus. Posso ficar sem a minha cabeça, mas é sempre com a verdade na frente. Explique, se tem a coragem de vir aqui e dizer a verdade. César Brusco, me diga uma coisa. Alguma vez nós dois respondemos alguma coisa, os dois a par? Não, por quê? Eu vou usar o tempo de líder, senhor presidente. E vou dizer mais. O que me dói, Hermes, que nem tu me conheceu em 2000, o qual tu matou a minha fome, seu Altifé também, o qual me emprestou dinheiro para me fazer rancho, o seu Gomecino, que Deus guarde lá no céu, que já faleceu. Aí por causa de ciúme, de inveja, eu tenho certeza que tu tem bilhões a mais do que eu, mas em capitais materiais, mas de vergonha não tem nem um pouco, nem um pouco. Nenhum aqui de vocês tem mais vergonha que eu. Pode ter igual. Pode ter dinheiro. Pode ser branco. Pode ser preto. Mas mais do que eu, ninguém é. Agora vim com história de isso, daquilo. Por toda a safadeza que fez. É triste isso aí, senhor Ismael. É triste. Agora, eu não vou pagar o culpa porque o ex-presidente Gilmar Perus lhe botou numa enroscada. Não custava nada não, só dizer não. Eu não pedi a diária e meia, não. Eu não vou usar, não. E na próxima, porque 500 pila não é nada para o senhor. E depois, inventar de mexer na ata, dizendo que o senhor tinha pedido em plenário a diária e meia, e o qual o vídeo não mostrava nada. Por que é que isso aí não vem à tona? Por que é que o povo, a população, não dá ouvido isso aí? Não dá, não.
Agora, se fosse aqui esse neguinho, dava. Dava com certeza. E digo mais. Eu acho que eu fiz umas 8, 9, 10, 20 viagens a Brasília. Em todos os percursos que eu fui só 2 vezes com 6 em Brusco. Parece que foi ironia do destino. E de 2014 para cá, não sabia nem disso aí, eu não sabia. Não viajei mais com mais nenhum outro vereador. Viajei sozinho. E só 2 vezes que eu viajei com 6 em Brusco foi em 2013. E justamente que eu estou pagando por uma coisa que eu nem um pouco, nem sonho, pensava que eu ia responder. Como é que eu vou responder por 3 que eles viajaram em março? E eu viajei em abril? E em setembro? Mas tudo bem. Ontem eu fiquei horrorizado com a matéria, 3 minutos e pouco, daqui do cara de Bento Gonçalves, não do Giovanni Grisotto. A montagem que foi feita, e ele cita sempre os 4 vereadores, na viagem que fizeram, os 4 vereadores. Eu sei que Deus é Pai. Chega aqui nessa tribuna, senhor Ismael, seja homem e dizer assim, não, eu pequei de ter usado seu nome em vão. Eu pequei de ter feito essa fracatua, de ter colocado você num processo sem merecer. É o mínimo que o senhor tinha que fazer. O mínimo. Posso responder por outros atos. Por outros atos eu posso responder. Mas não por essa daí. Jamais. E digo mais ainda. Ainda bem que o Sais em Brusco está aí vivo. E numa boa que é a minha prova viva. Ainda bem. E me arrependo até hoje de não ter pegado 1, 2, 3 advogados. Que o senhor ia ter toda a fortuna sua. E ainda ia faltar dinheiro ainda para pagar de indenização. Mas ainda bem que o homem lá de cima, eu tenho certeza que vai fazer a justiça. Eu tenho certeza. Tudo bem. Eu vou, moralmente, isso aí nunca vou ser recompensado. Jamais. Moralmente, jamais. Mas eu tenho minha consciência limpa. Vou dizer mais. Se inventarem, eu não quis dizer nada semana passada. Eu fui conversar com a presidente do jornal, infelizmente ela não estava lá. Porque a matéria que saiu há 15 dias atrás, 99,9 eleitoreira. 99,9. O outro jornal não saiu nada. Jamais. Em plena eleição, e voltar o caos para entender como tudo começou. Para provar mais ainda da matéria eleitoreira. Tenha paciência, rapaz. Tenha paciência. O homem lá de cima não dorme, não. Uma boa noite a todos. Me desculpe vocês ir, ex-companheira, mas é um desabafo que é para desmascarar realmente esses anjinhos do mal. E se for vir fogo, vai receber fogo. Se for vir abraço, vai receber abraço. Mas com a verdade. E não com a mentira. Uma boa noite a todos. Nem mais um vereador inscrito para uso da tribuna. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos. Boa noite e uma boa semana.